E hoje tem convidada estreando aqui no nosso programa, Rita Macário. Tudo bom, Rita? Tudo bem? Seja muito bem-vinda, viu? Um Obrigada. prazer recebê-la. Obrigada. Rita, você é de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Fez boa viagem até a emissora aqui Graças no interior? a Deus, tudo tranquilo, sem trânsito. Que bom, que bom. Essa semana, né, a gente tem aí, na maioria das vezes, o pessoal que vem de São Paulo para cá comenta mesmo que tá mais sossegado, tá mais tranquilo. Ontem estava um pouco mais complicado, mas hoje estava bem mais tranquilo. Que bom, que bom. Chegou rapidinho aqui a nossa emissora. Graças a Fala Deus. pra mim, quanto tempo que você trabalha aí com essas delícias da gastronomia? Olha, eu trabalho, Hoje tem bolo. Trabalho na área de culinária há mais de 20 anos. Comecei com encomendas, buffet, fiz buffet fixo, buffet a domicílio. E aí, de repente, comecei a dar aula e me encantei pelo mundo das aulas. Ensinar as pessoas a fazer, a trabalhar com gastronomia, com culinária. E principalmente com doces, que é a minha área, né? E que eu adoro. E hoje ela tá aqui, então, para ensinar a gente uma receita super simples, gente, facinho de Exatamente. fazer, de bolo de cenoura. E não é qualquer bolo de cenoura, não, viu, minha amiga? É o bolo de cenoura, com direito ali uma cobertura Com direito a brigadeiro na cobertura. deliciosa. Legal. Com direito de cobertura de brigadeiro. Perfeito. Passa pra gente, então, Rita, quais são os ingredientes que você utiliza e a quantidade? Certo. Nós vamos precisar aqui do óleo, 120 ml de óleo. Ok. Temos também aqui o leite, 120 ml de leite. Os ovos, 90 gramas de ovos. Os ovos, em média, cada um pesa 60 gramas. Então, a dona de casa vai encontrar ovos menores ou maiores. Se ela não tiver uma balancinha, pode colocar 2 ovos médios, que dá certo também. Perfeito. Tá bom? Temos aqui as 250 gramas de açúcar, as 220 gramas de cenoura e aqui a farinha e o fermento. A farinha são 200 gramas de farinha e 5 gramas de fermento. Eu já deixei misturado, porque nós vamos colocar os dois juntos. Perfeito. No mesmo momento. Ingredientes para nossa massa completos. Exatamente. E aqui a cobertura, aquele tradicional leite condensado. Leite condensado, 200 gramas de leite condensado, Tá. 15 gramas de cacau em pó e 5 gramas de manteiga. Perfeito. Para o nosso brigadeiro, é um brigadeiro tradicional. A gente só vai deixar ele num ponto mais molinho para poder cobrir o bolo. Legal. Vamos começar então a fazer a nossa massa? Vamos sim. A gente vai usar o liquidificador. Nós vamos colocar primeiro os ingredientes líquidos no fundo, Tá. para ficar mais fácil da gente bater no liquidificador. Então, o leite, o óleo, E o ovo. os ovos, 120 ml de óleo, aqui a gente optou pelo óleo de canola. exatamente. 120 de leite e 2 ovos. O tamanho açúcar médio. e a cenoura. A cenoura, a dona de casa pode picar bem, porque ela pode ter dificuldade no liquidificador. Certo. Tá? A cenoura pode se colocar no fundo e dificultar Tá, o deixa eu batimento. só repetir então antes de ligar. Talvez você de casa, como a Rita comentou, precise usar a tecla aí pulsar, que é exatamente para tirar aquela cenoura que fica acumulada no fundo, Isso os mesmo, pedaços, Tati. e conseguir bater melhor, tá bom? Então aí você usando o seu liquidificador, inclusive já deve ter certa prática, conhece bem o equipamento que você tem em casa, Exatamente, mas se necessário, a sugestão é em um momento ou outro usar o pulsar, tá bom? Que aí vai facilitar essa mistura. Ela mesma vai percebendo se o liquidificador ficar com um barulho mais... Muda, né? Muda o barulho, aí ela usa a tecla pulsar para melhorar, Perfeito. tá bem? Fazer um barulhinho aqui.
casa... Misturadinho. Se a dona de casa quiser bater um pouquinho mais, Tá. se perceber que tem algum pedacinho da cenoura que ainda não está totalmente batido, triturado, aí pode bater um pouquinho mais. Aí nós vamos colocar aqui, como eu disse para vocês, a farinha já está misturada com o fermento, Ok. tá? E aos poucos nós vamos colocando 200 gramas da farinha de trigo e 5 gramas do o fermento. Nós vamos colocando aqui e misturando. A Rita estava até comentando comigo, a hora que a gente estava com o liquidificador ligado, o bolo de cenoura é um bolo muito bacana porque a gente pode fazê-lo o ano inteiro, aproveitar essa época de festas juninas e julinas, né, que também sempre compõe a mesa ali de doces. É uma receita que geralmente agrada e quem faz para vender é muito bacana, porque a venda sempre é muito fácil, não precisa de muito argumento, porque o pessoal gosta de bolo de cenoura, né? E aí você pode vender o bolo inteiro, o bolo em pedaços. Pode colocar em embalagens individuais também para vender, para lanche, para escola, né? E sempre é um bolo que agrada muitas pessoas. Eu particularmente amo o bolo de cenoura. Eu também. É um bolo que eu gosto muito. Para um lanche da tarde, né? Um café da manhã, qualquer ocasião. Exatamente. Sempre cai bem. Aqui nós temos uma assadeira untada. Tá. E nós vamos colocar a nossa massa e levar ao forno. Cerca de 30 minutos num forno pré-aquecido de 180 a 200 graus. Certo. Vamos levar ao Vamos pôr o forno. nosso. E deixar. E deixar. Agora, Tati, nós vamos fazer a segunda etapa da nossa receita, que é a cobertura. Existem diversas coberturas para bolo de cenoura, né? Mas eu escolhi fazer um brigadeiro, que é um sabor a mais. Então, nós temos aqui 200 gramas de leite condensado. E brigadeiro também todo mundo ama, né? Não é? Sucesso sempre, né? Paixão nacional. E é nosso, né? Aqui eu coloquei o cacau. Sempre que a dona de casa for misturar algum pó no leite condensado, é interessante que ela misture bem esse pó no leite condensado antes de levar ao fogo. Por quê, Rita? Sabe quando a gente leva um leite com chocolate ao fogo e depois ele fica cheio de gruminhos? É porque ele não dissolveu bem antes de ser aquecido. Então, essa dissolver antes de aquecer facilita bastante na hora que a gente tem um brigadeiro. Seja ele esse molinho que a gente vai usar de cobertura, como um brigadeiro de enrolar. Então, você pode ver aqui que eu dissolvi bem o cacau, ele já está bem misturado, e aí eu vou colocar a manteiga para a gente fazer a nossa cobertura. Então, dissolvendo o cacau no leite condensado, eu evito aqueles gruminhos do pó no leite condensado, no produto final, né? Mesmo quando eu vou fazer algum brigadeiro que leva farinha, por exemplo, eu faço o mesmo processo. Tá. Para evitar aqueles gruminhos no brigadeiro. Reforçando então, para uma lata de leite condensado, 15 gramas? Não, na verdade são 200 gramas 200 gramas de leite condensado, 15 gramas de cacau e 5 gramas de manteiga, tá? Não uso uma lata de leite condensado inteira, porque só meia já é suficiente para cobrir o bolo. Perfeito. Tá bom? E como você viu ali, eu fiz também alguns cupcakes com essa mesma massa e essa mesma cobertura. Eu bem vi. Impossível não reparar também naquele cupcake, viu, Rita? E a dona de casa pode ter certeza que essa massa pode ser usada tanto para o bolo grande, inteiro, como para os cupcakes. Legal. Eu vou acender esse aqui para você, que ele é mais forte. Ele é mais rápido esse daí? Prontinho. Então, vamos desligar esse, né? Bolo de cenoura, hoje a Rita estreando aqui no quadro Bom Sabor. E que estreia, hein? Trazendo um bolo aí. Um bolo bem saboroso, né, Tati? Difícil quem não gosta do bolinho de cenoura. Então, a gente vai deixar esse brigadeiro ferver. Quando ele ferver e levantar bolhas, a gente tira, porque já é o ponto que a gente quer. Tá? Começou a levantar aquelas bolhas, eu já desligo. Exatamente, tá?
Por quê? Eu não quero que ele endureça, não quero um brigadeiro de enrolar e nem quero um brigadeiro de colher. Eu quero só uma cobertura. Então, começou a ferver, borbulhou, eu já tiro e utilizo. O nosso bolo já está com a calda. A gente vai deixar essa daqui Quer reservar no cantinho? Forno. Exatamente. Eu vou só desligar para a gente não correr risco. Tá, Pronto. vou colocar ele aqui atrás. Que delícia, gente. Então, a nossa caldinha de brigadeiro. Claro que você vai deixar esse brigadeiro naquele ponto bem mais... Borbulhou. Mais mole, né? Mais líquido. Exatamente. Que delícia. E essa calda escorrendo, né? Ai. Dá água na boca, né? E como? Tá, eu vou até virar, gente. Olha essa... Espia bem essa imagem. E é tão bonito, eu tava até comentando, né, Rita? Eu acho a cor do bolo de cenoura, ela já atrai, né? Exatamente. Ela já chama. Vamos colocar atenção. um pouquinho mais de calda no seu pedacinho? Ah, eu quero, né? Já Vamos que caprichar. você ofereceu. Sensacional. Ótima sugestão pra gente adoçar o nosso dia. Não é? E comer sem culpa. Ah, mas eu como mesmo, viu, Rita? Sem culpa nenhuma. Por isso que a gente malha bastante, né, minha amiga? Pra poder se permitir essas delícias. Coisa boa demais. Não é? Tem que ir na academia para depois poder comer bolo de cenoura com brigadeiro, né? E o pessoal brinca, né? E eu faço, né? A corrida, o crossfit, faço a minha yoga. E o pessoal, Tati, você malha bem? Eu falei assim, gente, eu malho bastante. E malho bastante para poder comer. Não é? Não é? Ah, eu adoro também uma comidinha gostosa, um bolinho desse sensacional, com cobertura, então, irresistível. Então, a gente tem que equilibrar. Então, a gente queima bastante caloria, vida, né? E depois aproveita essas delícias. Comer bem é um dos prazeres da vida, né? Bom demais. O segredo é equilíbrio mesmo, né? O equilíbrio. Rita? Para tudo na vida, a gente tem que ter o equilíbrio, né? Nem muito de uma coisa, nem pouco. Verdade. Ai, tem que se delícia. Olha a minha coisa. caldinha escorrendo. Tcharam! Nossa. Tá bom, Tati? Olha, bom, você tá sendo modesta, gente. Isso daqui tá maravilhoso. Bom é o bolo que eu faço. Esse seu aqui tá divino. Gente, é um bolo simples. Qualquer um pode agora mesmo comprar os ingredientes e fazer pro lanche da tarde. É muito simples, muito rápido. E muito gostoso. Adorei, Rita. Espero que você tenha se sentido à vontade. Muito obrigada. Volte sempre. Até a próxima. Com outros bolos e outras receitas deliciosas. Adorei. A massa bem fofa, bem gostosa. Né? E essa calda de brigadeiro. Facinho de fazer e dar aquele tchan. Né? Deixa já o bolo ainda melhor. Né? Adorei. Arrasou. Obrigada, viu? Obrigada a você. Boa viagem de retorno, turminha. Obrigada. Agora é aquele beijo, abraço bem apertado. E eu vou, ó, me acabar nesse bolo porque tá sensacional. Muito bom. Faça em casa, não passe vontade, não. Tchau.